Este mar cor de bronze reserva um bem precioso para o produtor rural: o sorgo. Um cereal que veio da África e vem sendo cultivado no Brasil desde a década de 1970. Em Minas, o grão vem como segunda safra. De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado estão entre as maiores regiões produtoras de sorgo, com lavouras em Uberaba, Patrocínio, Uberlândia e Guarda-Mor. O sorgo é uma gramínea, né? Que aqui nesse caso, por exemplo, é um sorgo granífero, voltado à produção de grãos, e assim também como existe outros tipos de sorgo, né? Por exemplo, sorgo forrageiros, sorgo sacarino e sorgo, inclusive, também tipo vassoura, que é utilizado para fazer vassoura. O sorgo é utilizado na fabricação de ração para rebanho. E em alguns países da África e da Ásia, o grão é consumido na alimentação diária das pessoas. E um aspecto desse cereal que facilitou a adaptação ao solo do cerrado é a resistência ao clima seco. O sorgo ele é uma cultura que entrega rusticidade, onde ele consegue performar melhor do que outras culturas, por ser mais agressivo e por buscar água em profundidade. Só que este ano, a produção de sorgo ficou bem abaixo do esperado. Daqui a pouco a gente traz mais informações da Conab para a safra do grão. Primeiro, vamos mostrar uma das propriedades onde o cultivo foi prejudicado. Para isso, nossa equipe foi até a fazenda Água Quente, em Indianópolis, a cerca de 60 quilômetros de Uberlândia. Lá nós conhecemos o Paulo e o Paulo Júnior, pai e filho que há mais de 10 anos cuidam de 670 hectares de área plantada de sorgo. Nós estamos trabalhando desde 92, fazendo melhoramento na área. Sempre teve soja, teve milho. Aqui a gente faz rotação. Quando o milho estava bom de preço, a gente fazia rotação com milho. Colhia a soja e entrava com o milho atrás da colhedeira. Agora o milho ele perdeu muito comercialmente e nós estamos fazendo o sorgo, que é uma cultura mais barata para se plantar, menos problemático e tolera mais sol do que o milho. Além da utilidade na fabricação de rações, o sorgo também tem uma outra possibilidade de aplicação muito importante, que é na rotação de culturas. Ele auxilia, por exemplo, na ciclagem de nutrientes e na construção de matéria orgânica, principalmente com relação à soja. O sorgo entra com uma estratégia muito boa na sucessão de soja. A soja deixa nutrientes no solo, principalmente o nitrogênio, que o sorgo é carente. Então o sorgo ele entra absorvendo esse nutriente, nós fazemos suplementação com, ou seja, sulfato de amônio ou com ureia. E em contrapartida, o sorgo aprofunda a raiz e busca potássio, que é um nutriente bastante exigido pela cultura da soja. Além de deixar palhada, você deixar matéria orgânica. Então o sorgo, no meu ponto de vista, ele agrega bastante dentro do ciclo produtivo da soja, desde que tem investimento. Diante desse cenário, o plantio da segunda safra tem que ser bem calculado. E, para um resultado mais preciso possível, na fazenda, eles têm uma estação meteorológica. Essa área ela passou por 72 dias de falta de chuva, teve só um dia que choveu 10 milímetros, mas basicamente foi 72 dias de sol forte. E hoje nós, com estratégia em tecnologia, investimento em adubação, e enfim, com toda a tecnologia que nós aportamos nesse sorgo, a gente conseguiu ter um resultado bacana. E Paulão, tem toda uma questão também sobre o horário da colheita do sorgo, né? Porque tem uma questão de umidade, a gente chegou aqui inclusive e a gente teve que esperar um pouquinho para a colheita começar. Como é que é essa história? Essa área nós optamos por não dessecar porque ela vai servir depois para o gado leiteiro alimentar dela. Então, por ter uma palhada ainda verde, um pomo verde do sorgo, a planta, o grão acaba absorvendo essa umidade. Então, se começar a colher cedo, por ser uma região alta, ter orvalho, essa umidade transfere para os grãos. Então, o que nós optamos? Colher um pouco mais tarde, com o sol mais quente, e assim a gente consegue ter uma umidade adequada para levar para o armazenamento. E durante a colheita, o acompanhamento técnico ajuda no processo. Ô Max, e ainda pensando nessa questão da umidade, o que você está fazendo agora? Então agora a gente está fazendo a aferição aqui da umidade, em que os grãos de sorgo que estão sendo colhidos estão nesse exato momento. Então esse aparelho aqui, ele basicamente faz isso, ele é um determinador de umidade. E tem que estar em quanto?
O ideal é próximo de 14, né? Mas a gente sabe que existe todo um operacional aqui logístico, né? De colheita, caminhões, então cada produtor tem uma realidade. Geralmente começa a colher com 16, 18, para ter uma média, né, mais próximo do ideal, que seria 14%. Quanto menor, melhor? Quanto menor, melhor, porque você não vai estar colhendo água e nem transportando água. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a área destinada ao plantio de sorgo na safra 2025-2026 está estimada em mais de 2 milhões de hectares, um crescimento de quase 32% em relação à safra anterior. Só que este número não representa um aumento na produtividade. É que, apesar da expansão da área plantada, o rendimento médio deve apresentar uma queda de 5,3%, chegando a pouco mais de 3.500 toneladas por hectare. Essa aqui já é uma área totalmente diferente do que a gente viu lá mais cedo, não é? Isso aqui foi porque é mais tardio? Foi mais tardio? Sim, o plantio aqui ocorreu dia 2 de abril. Então foi um plantio mais tarde, fora da janela da cultura de sorgo. Ela pegou uma chuva para germinar, depois disso foi só seca. Então ficou 73 dias sem água nessa lavoura. A gente até achava que ela não ia produzir nada, a gente já ia passar a dessecante, já ia fazer outros manejos aqui. Optamos por não fazer porque estava marcando uma chuva. Nós falamos, vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né? Da expectativa, do investimento que nós fizemos inicial para poder chegar aqui nesse ponto, a gente acredita ter uma quebra de 50% a 60%. Quanto que estava esperando colher? Em torno de 60 a 70 sacos foi o nosso investimento. E vai Então, colher quanto? De 20 a 30 sacos. Nossa, é menos da metade, né? É. Mas é aquela coisa, ainda colhe algo, né? Sim, ainda colhe alguma coisa para pagar o investimento, né? Não paga todo ele, mas salva alguma coisa, não tem prejuízo total. Mesmo com as perdas, o Paulo espera colher cerca de 40 mil sacas. E para aqueles que conseguem superar o momento de escassez, o futuro é promissor. Como que é constituído o preço do sorgo, assim, para nós que estamos aqui na ponta? É em torno de 80% a 85% do preço do milho. Então, o milho valorizou lá fora, o sorgo tende a valorizar aqui também. A expectativa, no caso do sorgo, que acompanha o milho, o cenário é positivo, visto que tá marcando seca nos Estados Unidos, tá tendo um pouco estoque global, então o milho se valorizando, por consequência, valoriza a cultura do sorgo.